Boa noite a todos. É com muita satisfação que venho mais uma vez fazer uma palestra, uma exposição sobre temas importantes do Espiritismo. Meu nome é Renato Nicolau, sou médium do Lar Irmã Zarabatana. Com muito orgulho, junto com Felipe, Marina, Rose e demais colegas, fazemos esse trabalho, né, que é bastante interessante, que a gente vem apresentando há muitos anos nas sextas-feiras. Tá? Então, vamos, antes de começar, fechar os olhos, deixar os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, angústias, para que tenhamos uma, uma aula bem bacana, né? Uma exposição bem bacana, depois virtualmente ou presencialmente ter um passe e por último água fluidificada, fluidificando na sua casa ou aqui no Lar Irmã Zarabatana. Então cada um faça durante um minutinho a sua prece silenciosa para se conectar ao plano superior. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje o tema é Missão dos Espíritas, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4. É importante a gente entender esse conceito para quem é espírita ou quem deseja ser espírita. Qual é a missão de todos nós? E também, só para alertar antes de começar, né, que qualquer dúvida, sugestão, recomendação, até mesmo críticas construtivas, é só mandar um e-mail para aqui para o Lar Irmã Zarabatana ou conversar com um de nós para atendermos você da melhor forma possível. Então vamos lá. Espiritualista e espírita, né? É importante a gente entender a diferença nessa questão. Nós somos espíritas, que nós temos o quê? Todo um regramento para fazer como religião, filosofia e ciência a questão ligado ao espírita, ao espiritismo. É o espírito imortal, o espírito que nasceu simples e ignorante e que, como todos nós, tornaremos puros e perfeitos. Já o espiritualista é aquele que acredita numa força superior, que acredita numa vida após a morte e numa reencarnação até você estar ali junto com o seu karma, estar ali se depurando até chegar à perfeição. Então, a grande diferença é o que? É o componente científico, o componente religioso, o componente de algo sistematizado que a doutrina espírita veio trazer para todos nós, também aí fazendo o tripé, né, com a filosofia. Isso sim é o espírita. O espiritualista é aquele que tem o conceito básico, mas cada um segue a sua forma, o seu rito e o seu melhor encaminhamento. O que vem a ser uma missão, né? Então, tarefa de que se foi encarregado, ter a missão de controlar algo. Missão é um encargo. Missão é uma tarefa. Missão é um direcionamento dado por alguém ou por alguma coisa para atingir algum objetivo. Então, tem um conjunto de pessoas encarregadas de fazer algo, ser enviado em missão. Então, missão é bem objetivamente, é algo que vai ser feito com um propósito, com um target e com um melhor encaminhamento. Reflexão é a pergunta 115 de O Livro dos Espíritas. O Consolador Prometido. Se me amas,
guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Quem é esse consolador? É a revelação depois de Jesus Cristo, é aquele Espírito da verdade. Por isso que é importante entender e estudar as obras básicas. Para o quê? Para a gente entender que existe o Consolador, e esse Consolador, no nosso entendimento, é o Espírito da verdade. Outras religiões ainda estão esperando esse Consolador, que, ao nosso entender, não virá, porque ele já veio há quase 170 anos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. A gente não vê o Espírito, né? A gente sente esse Espírito e a gente recebe as informações de acordo com as psicografias e com todo o trabalho que foi sistematizado por Allan Kardec. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Recordar. Então, Jesus. Então, a gente tem que ver, né? A gente teve Moisés, olho por olho, dente por dente, com a sua importância religiosa e histórica. Depois veio Jesus Cristo com mais do que isso, amar os vossos inimigos. E agora o Consolador, que vem ensinar e consolidar todas as informações importantes para a gente ter o conhecimento pleno e as verdades superiores, com aquela visão um pouco mais fértil do que há 2025 anos atrás. Porque não tinha que falar em momentos de parábolas, porque agora a gente está mais consciente, agora a gente tem mais informação, a ciência está mais desenvolvida, a filosofia está mais desenvolvida. Então agora a gente tem maior capacidade de compreensão desse Espírito da verdade, desse Consolador que veio nos ensinar e consolidar as informações. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós espíritas, à medida que vamos nos informando, recebendo mais conhecimento, mais doutrina, mais ensinamentos, nós seremos mais cobrados pelo plano superior de tudo aquilo que recebemos. Como um empregado que recebe um aumento e recebe um encargo maior, ele vai ser mais cobrado, porque ele tem realmente mais atribuições e precisa dar o retorno esperado sobre aquele investimento, sobre aquele conhecimento, sobre aquelas responsabilidades às quais lhe foram atribuídas. Então nós, em maior ou menor grau, somos diferenciados nesse mundo com tanta pobreza, com tanto sofrimento, com tantas guerras, com tanta violência. Então vamos aproveitar ao máximo esse conhecimento para pôr em prática e nos melhorarmos e tornarmos seres melhores. É isso o que o plano espiritual nos espera de nós. Mas não é mais do que o plano espiritual. A gente, antes de encarnar, a gente teve o nosso planejamento e a gente concordou com ele. Não é muitas vezes a vida simplória ou pouco produtiva espiritualmente que muitos de nós temos. Nós temos que nos desenvolver, nós temos que nos habilitar a sermos seres mais dedicados, não é dedicado ao mundo material, dedicado ao mundo espiritual, nos desenvolvendo como espíritos, como ser humano, para o que fazermos a nossa reforma íntima e nos melhorarmos a nós, a nossa comunidade, a nossa família e servirmos, esperamos, né, como exemplo para muitas pessoas. Livro dos Espíritos, no capítulo 10, item 4. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, à sua propagação. Então, claro que a gente tem que se divertir. É claro que a gente tem que ter hábitos.
mas tem que ser saudáveis. Mas o que precisamos mesmo não é sacrificar, é um termo até forte, né? É deslocarmos o nosso, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa saúde para ações produtivas, para ações que engrandeçam você como espírito, bem como a sua família, a sua sociedade. O nosso tempo é curto, a nossa energia é curta. Então precisamos direcionar melhor para que tenhamos hábitos mais saudáveis, ações mais produtivas e fazermos melhor para o nosso mundo. Ide pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Então, a toda hora temos chamamento. A nossa consciência às vezes fala, por que não fazemos dessa forma? E muitas vezes nós teimamos, nós somos teimosos em maior ou menor grau, em fazer coisas erradas. Escutamos um pouco mais a nossa consciência, escutamos um pouco mais esse plano superior que muitas vezes roga a gente a termos questões melhores frente à nossa vida. Isso é extremamente importante e muitas vezes não damos a devida importância. Então, vamos ser espíritos mais produtivos. E uma questão não é só para ser um homem de bem, não, um homem inteligente. É um homem que faz o bem, vai ter melhores companhias, vai ter melhores questões bem resolvidas espiritualmente e moralmente na sua vida. Terá uma vida mais produtiva, a curto, a médio e a longo prazo, porque nós estamos aqui de passagem. E essa passagem tem que ser melhor aproveitada e principalmente para fazer terreno fértil para essas centenas, milhares de vidas encarnadas na Terra ou em outros mundos que nós temos e teremos e já tivemos ao longo da nossa grande existência como espíritos, todos nós ainda simples e ignorantes, mas todos nós nos tornando puros e perfeitos, cabendo a cada um escolher o seu melhor caminho. Ide a agradecer a Deus a gloriosa tarefa que nos vos concedeu. Mas cuidado que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. E realmente, né, muitos são chamados, poucos são os escolhidos e muito poucos são aqueles que de fato servem a essa missão com nobreza, com caráter, com retidão e de uma forma produtiva. Por isso que é tão importante quem é espírita realmente seguir esse caminho e fazer da melhor forma possível todo esse trabalho. Para você que não é espírita e quer ser espírita, saber que não é que o fardo seja pesado, mas que você vai ter que se adaptar, que vai ser bom, não é um sacrifício, mas vai ser bom para a sua vida, agora e no futuro. E reparai, pois, vosso caminho e segue a verdade. A toda hora nós estamos aptos a nos melhorar. A todo momento nós precisamos dar essa reviravolta na nossa vida. E é isso que todos nós precisamos ao longo da nossa vida. Melhorarmos, se desenvolver moralmente, espiritualmente. Materialmente é bom? Sim, também é muito bom. Mas não é o principal. Intelectualmente é bom? É bom. Mas precisa ser complementado com moral espiritual. Então, para você ser um homem pleno, tem que ter múltiplas dimensões. E o Espiritismo vem ajudar a todos nós para, com uma doutrina séria, com uma filosofia séria, com uma religião séria, com conceitos importantes, com conceitos que a gente entende que vão trazer benefícios à nossa vida, benefícios a essa missão de nós que queremos ser de fato espíritos e espíritas com E maiúsculo. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho, né?
Isso é interessante, né? Como é que a gente sabe aquele que está indo pelo bem caminho ou pelo caminho errado? Pelas suas obras, pelas as suas atitudes, atitudes nobres, atitudes benévolas, atitudes caridosas, atitudes amorosas, atitudes misericordiosas. Quer dizer que a gente está indo no bom caminho. Atitudes que ainda são extremamente concentradas em inveja, maledicência, fofoca, ciúmes exacerbados, maledicência, está no caminho errado. Então, é muito fácil, pelos seus pensamentos, atos, vibrações e principalmente ações, que a gente conhece aquele que está indo certo. Mas tem que saber também, nesse mundo de provas e expiações, você ser um homem de bem com B maiúsculo, é muito difícil. Por quê? Porque você em algumas coisas vai acertar e outras não. Então, você ser um homem integral é muito difícil, mas você tem que ir se consertando. Isso eu estou indo bem, vamos melhorar mais. Isso eu estou indo mal, vamos refazer esse caminho para, de fato, estarmos ali encaminhados para o melhor. Também aqui, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade. Sem caridade não há salvação. Pela consolação que distribuem aos aflitos, aquela misericórdia. Mas não é só dinheiro, não. É afeto, é palavra caridosa. Pelo amor que dedicarem ao próximo, amor. Não é carinho, não é palavra, é amor. Amor descompromissado, amor que não pede nada em troca. Pela sua abnegação e ao seu desinteresse pessoal. É aquele que sobrepõe o seu interesse ao bem coletivo. É aquele que pensa sempre na questão maior, numa visão melhor. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Tá? Então Deus está com você. Às vezes a gente pensa que não, meu fardo é muito pesado. Cada um tem a cruz que pode carregar e que merece. Então é muito importante entender isso, que sempre há um espírito protetor, o seu anjo da guarda ao seu lado. É a gente que muitas vezes, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, acabamos afastando-os. Mas precisamos cada vez mais entender que há muitos espíritos amigos, muitos espíritos benevolentes, falanges inteiras que estão realmente rezando e se dedicando ao nosso trabalho, à nossa proteção. Então, vamos também ser ajudados para ajudar, porque há um trabalho muito grande nos esperando. Temos que sacrificar nossos hábitos, maledicência, trabalho e excesso para ter em excesso. Claro que bem material é bom, ter um bom carro, uma boa casa, mas não é objetivo de vida. E também a gente não pode viver só para acumular bens materiais. Isso que eu falo, veja, uma das coisas mais importantes é o exame de consciência. Se você não souber quem você é, como é que você vai se melhorar? Como é que você vai tratar um plano de ação para fazer algo melhor? É isso que é muito importante a gente ter ao longo da nossa vida. Entender e compreender os nossos hábitos. Hábitos saudáveis, vamos continuar. Hábitos que estão gerando problemas para a nossa saúde, problemas para o nosso espírito, vamos cada vez nos desligar deles. Então, vamos sempre entender cada questão. As brechas, né? Então, a gente tem brechas para o bem e brechas para o mal. O que é o mal? É a ausência do bem. Então, muitas vezes, tem ali aquele espírito que está rondando a gente. Muitas vezes para, ou por brincadeira, nos fazer mal, ou até mesmo querendo nos prejudicar por questões de inveja, por questões de já termos feitos
algo ruim contra eles. Porque a gente pensa que não, a gente já fez muita coisa boa, a gente já fez também muita coisa ruim. Então a vaidade é presunção. Então é importante tomar cuidado com a nossa vaidade, com as nossas presunções. A depressão, muitas vezes, também é uma porta aberta para a gente ser mal influenciado. O apelo genésico, né? Temos que tomar muito cuidado. Os bens materiais, como eu falei, é bom, mas tem que tomar cuidado. A desculpa, a falta de tempo, isso para mim é inadmissível. Porque todos nós temos 24 horas. E a gente não prioriza a parte espiritual. A gente acaba, desde a nossa infância, adolescência, priorizando o acúmulo de bens materiais, a nossa formação profissional, a nossa carreira profissional, a nossa família, o nosso emprego, a nossa pós-graduação, muitas vezes depois somente pensar nos filhos e netos. Tudo isso é bom, mas tem que ter o equilíbrio. E a parte espiritual? Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, tenho que priorizar outras coisas. E vai deixando a vida passar. Deixa a vida me levar, daquele cantor, né, Zeca Pagodinho, não vai levar para lugar nenhum. Porque a gente tem que ter meta. Para você ser um espírita, tem que ter foco, tem que ter objetivo. E é isso que a gente espera. E assim, em qualquer doutrina militar, profissional, religiosa, precisa ter meta, precisa ter objetivo. Se você quer emagrecer, também tem que ter objetivo, tem que ter ações concretas. E no espiritismo também a gente espera essa mesma dedicação, essa mesma filosofia de objetivos, de realmente você estar sempre crescendo e se melhorando. A pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Então, já não pensar o mal já é um grande avanço, mas não muitas vezes o suficiente. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Cuidado com o que você pensa. Se você pensar algo, ele acaba se concretizando, para o bem ou para o mal. Então, vibrar positivamente, você está atraindo boas coisas e está botando o seu mindset ali, naquele caminho, naquela via. Como também algo ruim está encaminhando também para essa coisa ruim. E por fim, aquele que tem esse pensamento e nela se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa o trabalho está feito, na outra está por fazer. Então precisamos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, ter melhor direcionamento, ter melhor encaminhamento para as coisas que precisamos. Reforma íntima, já venho falando aqui. Conhece-te a ti mesmo. Questão 919 e 920 do Livro dos Espíritos. Você vê quanta coisa bacana a gente está passando aqui ao longo dessa palestra, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e quantos outros aí das obras básicas aí de Allan Kardec. Precisamos nos conhecer e nos melhorar. Introdução ao Livro dos Espíritos. O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, ou deveria estar num ponto tão elevado para conseguir ver, porque o espiritismo, ciência, religião e filosofia, eleva o espírito, eleva você, se você conseguir compreender essas verdades superiores. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Nós estamos numa viagem. Como nós viajamos aí para Petrópolis, vamos no sábado e voltamos num domingo, é uma viagem de centenas, dezenas, milhares que nós faremos ao longo da nossa vida. Como essa reencarnação, ela é uma viagem ao longo de centenas, milhares de vidas que tivemos, temos e teremos. Agora, cada viagem tem que ser bem aproveitada. Como se numa viagem errada, a gente pode bater o carro e se acidentar e até mesmo morrer. Nessa viagem também, nesse mundo aqui, com 50, 70, 10, 90 anos, precisamos ser mais prudentes para poder
não bater e não acontecer nada com a gente. Mas só que a gente sabe que, infelizmente, nós aproveitamos pouco essa vida de uma forma espiritual. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ah, Renato, poxa, mas eu não sou um homem bom. E como é que eu vou ser espírita? Tá bom, você não é bom hoje, mas só o seu esforço já mostra que você é um verdadeiro espírita. Porque o verdadeiro espírita é aquele que se melhora, independente se ele é uma pessoa boa hoje, mas é aquele que luta para vencer as suas más tendências e ser um homem melhor. Então vamos pensar dessa forma, nos melhorar e trazer verdades superiores à nossa vida, à nossa existência, para que isso sirva de exemplo para nós e para a nossa família e para o mundo em que nós temos ainda tantos problemas. Então, vencer as vicissitudes e as suas más inclinações mostra que você é um verdadeiro espírita. Outro ponto também, divulgação do espiritismo. A maior caridade em favor do espiritismo é a sua divulgação e a sua verdadeira divulgação. Por isso que ser espírita é tão importante a gente estudar. À medida que a gente estuda, a gente vai entender para nos melhorar. Como também, ao longo da nossa vida, alguém pergunta, o que é reencarnação? Qual é a importância disso? Ah, não sei. Como é que você vai é, é, divulgar a doutrina espírita se você não conhece a doutrina espírita? Como é que você vai ser um bom advogado se você não conhece os princípios e as teses jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor ou Código de Processo Civil? Aí você vai ser apenas um rábula, né? Ou um conhecedor do direito. Mas você não vai ser um advogado com A maiúsculo. Então, para você ser um espírita com E maiúsculo, você precisa entender, compreender, até mesmo para divulgar. Porque a todo momento tem pessoas curiosas ou querem nos testar principalmente e acabam fazendo perguntas que acaba a gente muitas vezes nos prejudicando e prejudicando o espiritismo. Então, saber divulgar é uma arte, é um conhecimento, e se você não conhece, você estuda. E se você não sabe, você estuda. E se você não está apto a divulgar, pelo menos não divulgue errado. E fale para a pessoa simplesmente: leia o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o livro dos médiuns, leia o livro dos espíritos, que as respostas estão lá. Em uma frase você vai responder enquanto você se prepara para depois debater, que ela pode estudar e depois querer debater com você e você não souber. Divulgação do Espiritismo. O que é o Espiritismo? Aí, ó, outro livro. Quantos livros bacanas nós estamos falando? Capítulo 1, o Crítico. Reflexão. Enquanto espíritas, devemos ir às praças pregar a nossa fé? Seria isso parte da missão dos espíritos ou seria isso apenas proselitismo, né? Então, a gente está aqui para divulgar, não, a gente está aqui para divulgar, mas de uma forma harmônica, de uma forma natural. A gente não está aqui para convencer nem para trazer adeptos. Tem até certas religiões que você tem metas de trazer adeptos para a sua igreja, para a sua religião. Aqui cada um está livre para fazer o que achar melhor. Mas é importante a gente entender que esse trabalho é muito importante para o espírita e para o espiritismo. Espíritas, trabalhadores da última hora. Bordeaux, né? 1863. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. É aquele que não se cansa de fazer um trabalho árduo para o espiritismo, como muitas vezes a gente trabalha no nosso trabalho ou para a nossa família. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais.
Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que o quisesses penetrar nela? Constantino, espírito protetor. Então, há quanto tempo a gente está sendo chamado? Há quanto tempo nós estamos postergando? A hora é agora. A hora é de nos melhorarmos. A hora é o chamamento. Vamos fazer dessa palestra um divisor de águas. Ah, mas tem muita coisa para me melhorar. Tá bom, melhore nesse ano uma. Ah, mas eu tenho muita coisa para ler. Nesse ano você lê o Evangelho. Ah, mas eu tenho muitas atribuições para fazer. Não dá para ir no LIS, ou num centro espírita, ou num culto religioso. Então se eleja pelo menos um dia da semana. Ah, não dá para fazer evangelho no lar, ninguém gosta da minha casa. Faça sozinho. Porque você vai estar sozinho como espírito encarnado, mas vão ter outros espíritos desencarnados que vão estar ali com você. É isso que eu queria passar. É muito importante você dar o primeiro passo e também, com a ajuda do plano superior, que está aqui para te ajudar, você vai se melhorar. O Espírito da Verdade, o Consolador Prometido, como a gente está estudando. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruir-vos, este é o segundo. Amar é importante? É importantíssimo. Instruir é importante? É importantíssimo. Mas não é o suficiente somente amar. Não é suficiente apenas instruir-vos. Os dois farão você ser um espírito melhor. Então, entender que o homem pleno são muitas coisas que são necessárias. E vamos aproveitar aqui, né, nosso mestre maior Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então não é somente pela obra, mas aquele amor descompromissado, aquele amor que não pede nada em troca, aquele amor que a gente deveria ter mais com todos nós. Então, meus amigos, era isso que eu queria passar na noite de hoje. Muito conhecimento, muita reflexão, e aproveitem esses ensinamentos para se melhorarem. Temos muitas outras palestras complementares a essas, palestras brilhantes de Rose, Felipe, Marina e demais colegas, presencialmente ou virtualmente, gravadas aí no YouTube. Quanto material importante. Tem gente que não gosta hoje, quase ninguém gosta de ler. Então, veja no YouTube quantas coisas bacanas nós temos, tanto do LIS quanto fora do LIS, e a gente não tem desculpa para estudar, para se melhorar. Estamos de braços abertos aqui para vocês. Dúvidas, críticas, sugestões. Estamos aqui presencialmente ou virtualmente ou através do e-mail para fazer um trabalho. E aproveitem o passe virtual ou presencial, aproveitem água fluidificada, aproveite esse ambiente calmo, harmonioso, que realmente nos traz tanta tranquilidade e felicidade para fazermos a nossa vida melhor e nos ajudarmos a essa verdadeira missão dos espíritos que a gente tratou na noite de hoje. Então, leiam também aí o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritas, e vamos nos tornar melhor a cada dia. E um grande método que trouxe o Japão derrotado e devastado pelas duas bombas atômicas, em 1945, que se tornou 20, 30 anos depois uma das maiores potências mundiais e ainda é uma das principais potências mundiais. Método Kanban. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E é assim que nós temos que pensar, sempre evoluirmos um dia após o outro. Um grande abraço, obrigado. Meu nome é Renato Nicolau, médium do LIS, com muito orgulho, com muita satisfação. Venho mais uma noite apresentar o conteúdo de palestras espíritas edificantes. Uma boa noite a todos.